da série Agronegócio nas Matas de Minas. Hoje nós vamos tratar de um tema que muitas das vezes é negligenciada a forma de executá-lo, principalmente aqui na nossa região das Matas de Minas, cafeicultura de montanha. E o tema é sobre amostra de solo. Gostaria de lançar uma pergunta: quantos de vocês já fizeram amostras de solo de 0 a 20 centímetros, de 20 a 40 e de 40 a 60 centímetros? Eu trouxe aqui hoje, pessoal, para poder exemplificar o equipamento de tirar amostra de solo estratificada em camadas, que é o que a gente chama. Então são 3 caixas, cada uma correspondente a uma altura, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. E uma broca própria para amostragem de solo de textura média, uma broca helicoidal. Nós, da Acera Agronegócios, trabalhamos com uma venda consultiva, aquela que cada cliente recebe uma recomendação personalizada após uma visita a campo de um consultor nosso, que, com base na análise de solo, resultado de uma amostra que veio da sua propriedade, com uma metodologia de amostragem e equipamentos próprios para o uso, e de base desses resultados das análises que nós entregamos isso pronto para você, nós conseguimos tirar algumas conclusões. Mas o que diferencia, por exemplo, eu ter o resultado apenas de 0 a 20, que é o 80, 90% do que é feito na nossa região hoje, ou eu ter de posse da mesma área resultados da terra até 20 centímetros de profundidade, até 40 centímetros ou até 60. Para entender o porquê de fazer isso, primeiro nós precisamos entender um pouco da dinâmica dos nutrientes no solo. Nós temos nutrientes que ele tem uma mobilidade dita como intermediária, que é capaz com o tempo de atravessar essa zona de absorção de 0 a 20 centímetros, como por exemplo o potássio e o boro. Eles têm capacidade de ficar retidos de 20 a 40 centímetros. Mas como eu sei a quantidade de potássio e boro que eu tenho se eu não retiro uma amostra de solo nessa profundidade? É como se eu quisesse saber o que tem no meu sangue sem fazer um exame. É impossível, não tem como eu fazer. Mas Lucas, de posse desses dados, o que isso melhora para mim? Se eu tiver um potássio disponível em profundidade, eu posso considerar ele na conta e eu reduzir isso na minha adubação daquele ano. Mas como que a planta vai chegar até 40 centímetros de profundidade? Eu preciso observar alguns critérios. O primeiro seria um impedimento físico. O que é isso? Uma compactação. Ver se a raiz tem condição de perfurar aquele solo naquela condição de compactação que está. Isso é feito a campo. Existem equipamentos como o penetrômetro para ter a medida exata, mas eu posso fazer através de análises práticas também a campo, que os nossos consultores têm capacidade, estão orientados para executá-lo. Segundo ponto é o impedimento químico. O que seria um impedimento químico, por exemplo? Na camada de 20 a 40 centímetros, se eu tenho um teor de alumínio disponível maior ou igual do que 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, ou uma saturação por alumínio, também conhecida como M%, maior do que 20%, maior ou igual a 20%, eu também tenho um impedimento químico, a minha raiz não chega lá. Ela fica espessa e a raiz funciona como uma broca, assim como essa broca. Ela precisa ter a ponta dela fina, essa ponta da raiz é chamada de coifa, para poder perfurar e acessar esses nutrientes que estão aqui embaixo. E isso eu posso fazer através de uma gessagem, por exemplo, ou de uso de um calcário como o TMF, que é um calcário com alta mobilidade no perfil do solo, porque ele é um carbonato que já foi atacado com óxido de silício. Então eu tenho um cálcio que consegue se movimentar melhor do que as rochas que são comercializadas normalmente. Mas para fazer essas contas e analisar a viabilidade financeira, ver se é rentável, eu preciso ter esses parâmetros. Visando isso, a Acero hoje entrega um serviço completo de amostragem de solo, toda a técnica utilizada na agronomia e entrega de uma recomendação para que o produtor possa explorar o máximo potencial que o seu solo tem a oferecer. Algo muito comum que eu venho observando aqui nas matas de Minas é principalmente uma deficiência de magnésio, que é um nutriente intermediário. Eu poderia estar utilizando o que tem aqui para baixo, desde que não haja impedimentos.
E outra coisa, pessoal, muito interessante são os veranicos que vêm ocorrendo. Ano passado nós tivemos uma anomalia de chuva muito alta. O que choveu foi muito longe da média histórica, principalmente nos meses de outubro e novembro. Nesses períodos, quanto mais funda a raiz consegue descer, mais água disponível e fria, com uma temperatura baixa, ela consegue acessar. E lembre-se, pessoal, para cada 1 grama de matéria seca que a planta produz, ela evapotranspira 500 ml de água, ou seja, 98% da água que passa pela planta não compõe a planta, só passa por ela para ela se refrescar, assim como nós tomamos uma água de coco, suco de laranja, uma água gelada após uma atividade física. Aquilo é para manter a homeostase, manter a temperatura, e a planta também tem necessidade. Ela não tem barraca de sol, ela não tem protetor solar, ela fica estagnada no sol enquanto houver sol. Então essa planta, mais do que os nutrientes, digamos assim, porque a água participa da fotossíntese primária, ela precisa de água fria para poder se refrescar. E eu consigo passar no veranico com maior segurança. Essa é apenas uma das estratégias que nós utilizamos na Acera Agronegócios para melhorar a produtividade da cafeicultura nas matas de Minas. Entre em contato conosco, nós iremos direcionar a alguns de nossos consultores que atendem a região e você terá o melhor suporte do que uma venda consultiva pode te oferecer. Ter um atendimento personalizado para usufruir do melhor do que a seu solo e o seu clima tem para entregar na cafeicultura. Conte conosco, tá certo, meu negócio.